Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom estarmos reunidos em um culto de festa, em um culto de celebração, onde receberemos essa noite novos membros, participaremos ainda da ceia do Senhor, quanta coisa boa. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos poucos relatos sobre a infância de Jesus. Não são muitas as histórias que são contadas. Mas nessa semana, procurando alguns arquivos, nós encontramos uma imagem que Jesus pintou enquanto ele ia na escola dominical, na igreja em que ele participava. E a imagem é essa aqui. Deram a Jesus uma tarefa e disseram: pinte somente a igreja. E Jesus fez a tarefa dessa maneira, pintando somente a igreja, as pessoas. É claro que não é uma imagem pintada por Jesus de fato, é uma brincadeira, mas se fosse dado a Jesus essa tarefa, ele o faria desta maneira, pintando as pessoas que são de fato a igreja. Nós somos igreja. Muitas pessoas acreditam que a igreja é um local, a igreja é um prédio, mas não, nós somos igreja de Cristo. Nós aqui reunidos somos igreja, porque estamos reunidos neste lugar. Mas se nós estivéssemos reunidos no Parque do Povo, a igreja seria lá. Este aqui é o templo, é o prédio no qual a igreja se reúne. E hoje nós vamos receber novas pessoas que fazem parte também deste ser igreja. E nós ficamos pensando durante essa semana, se Jesus fosse membro da nossa igreja, como seria se Jesus fosse membro da nossa igreja? Em quais áreas ele estaria envolvido? A nossa mensagem hoje será dividida em duas partes. Eu vou trazer a primeira parte, logo em seguida o pastor Evandro trará a segunda parte para nós. E para isso nós vamos ler um texto que está no Evangelho de Mateus. Eu convido você que abra sua Bíblia no capítulo de número 9, versículos de número 10 a número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 13. Se Jesus fosse membro da nossa igreja, onde será que ele estaria mais envolvido? Mateus capítulo 9, versículo 10. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Nesse texto, eu gostaria de destacar a primeira área na qual Jesus estaria envolvido se ele fosse membro da nossa igreja. E está no versículo 10, logo no início do versículo 10. Jesus nas casas. Jesus, ele estava sempre nas casas. No comecinho do versículo 10 diz: estando Jesus em casa. Ele estava aqui na casa de um dos seus discípulos, na casa de Levi. Isso não está nesse texto, mas nos evangelhos sinóticos, nas comparações dos outros textos similares, é mostrado que Jesus está na casa de Levi. E a palavra casa aparece diversas vezes nesse texto, no capítulo 9 como um todo. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Versículo de número 6, no finalzinho, Jesus cura um paralítico, e no finalzinho do versículo 6, disse Jesus: levante, pegue sua maca e vá para casa. Depois nós já vimos aí no versículo 10, mais para frente, no versículo de número 23, quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga. E por fim, no versículo de número 28, entrando ele em casa. A palavra casa é mencionada várias vezes. Nós não estamos de fato familiarizados com a palavra casa no contexto de Jesus.
nós estamos acostumados com Jesus caminhando, Jesus andando, Jesus no templo, mas as casas também faziam parte da rotina de Jesus. Ele cita várias e várias vezes, temos várias passagens na Bíblia onde Jesus está nas casas. E o estar nas casas, ele nos traz alguns benefícios, ele gera coisas importantes para as nossas vidas. No finalzinho do texto em que nós lemos, Jesus diz: desejo misericórdia e não sacrifício. Quando nós estamos nas casas, significa que nós estamos em um ambiente de afinidade. Você não convida qualquer pessoa para ir até a sua casa, você convida as pessoas que você gosta, as pessoas que você é mais chegado, que você tem mais familiaridade, mais afeto, mais carinho. E através desse afeto e desse carinho, facilita para que nós tenhamos misericórdia para com as pessoas. O fato de nós estarmos nas casas, de Jesus conviver nas casas, isto gera misericórdia. Nós vivemos em uma comunidade em que nós valorizamos o estar nas casas. Nós valorizamos os grupos, as reuniões de oração, os grupos de célula, porque nós acreditamos que este é um modelo onde Jesus se faz presente. Da mesma maneira que Jesus está presente aqui, no culto, no templo, nesse nosso grande ajuntamento, Jesus está presente nas nossas casas, nas reuniões de células, nos grupos pequenos. Jesus se faz presente. E é nestes pequenos grupos onde existe o pastoreio mútuo, onde existe o cuidado para com as pessoas, o cuidado para com o seu próximo. A nossa igreja hoje tem cerca de 1.000 membros, 900 a 1.000 membros mais ou menos, e nós contamos com uma equipe com alguns pastores, mas nós, como pastores, não conseguimos cuidar da vida de todos, saber o que está acontecendo com a vida de todos. Por isso nós entendemos a importância de reunir em grupos menores, para que através desses grupos menores nós sejamos pastoreados uns pelos outros, para que nós possamos cuidar da vida uns dos outros. Esse cuidado de amor, de carinho, de afetividade, uma oração que alguém precisa receber. Nós entendemos, e isso é um legado da reforma protestante para nós, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós temos livre acesso a Deus. A sua oração é tão valiosa, tão preciosa, quanto a oração do pastor, do presbítero, do diácono, pois nós temos livre acesso a Deus. E quando Jesus, ele está conosco nas casas, nós temos este livre acesso a Ele. Nós entendemos esse pastoreio mútuo, nós entendemos este cuidado mútuo. Outro dia, há 2 meses atrás mais ou menos, uma auxiliar de célula dos adolescentes me mandou uma mensagem e eu achei muito interessante a fala dela para mim. Ela disse: Ked, tem uma menina da minha célula que ela está internada. E eu pensei, como auxiliar de célula, fazendo parte da liderança, fazer uma visita para essa menina. E eu achei aquilo maravilhoso, porque ela não falou assim: olha, você pode visitar ela, ela está internada. Não, ela falou assim: eu pensei em visitá-la. Isso me chamou muito a atenção, porque ela entendeu esse pastoreio mútuo, esse cuidado, que não parte só da vida dos pastores para com a igreja, parte de todos nós como irmãos, como membros da mesma comunidade. Nós precisamos entender que quando Jesus está dentro das casas, quando você abre a sua casa para Jesus entrar, ali existe transformação. A transformação é através de Jesus. E nós acreditamos nisso. Eu tenho tentado colocar na cabeça dos nossos líderes adolescentes a importância disso. Tanto é que se você perguntar para algum líder do Ministério de Adolescentes qual é a nossa principal atividade, mesmo a cada 15 dias nós reunindo aqui no templo, na nossa grande celebração, 300, quase 400 adolescentes, eles sabem que o nosso principal foco são as células.
porque através das células nós temos o pastoreio mútuo. Você pode perguntar para qualquer líder dos adolescentes, se ele te responder outra coisa, você pode dar um tapa na cabeça dele, pode dar um pedala Robinho nele, porque ele tem a obrigação de saber isso. E eu acho muito legal o amor e o deixar contagiar pela vida em célula que esses adolescentes estão tendo. Quando nós estamos reunidos aqui na sexta-feira e eu começo a falar sobre célula para convidar os visitantes para ir na célula, começa uma gritaria aqui. Ah, vem para 43, a 29 é mais legal, a 36 é a melhor. E começa uma disputa incrível para ver para qual célula os visitantes irão. Porque eles estão contagiados, estão apaixonados, entenderam esse pastoreio mútuo uns com os outros, esse cuidado, esse saber que Jesus está lá nas casas durante a semana, gerando transformação. Enquanto nós conversávamos essa semana, eu e o pastor Evandro, nós encontramos uma frase muito legal, que diz assim: círculos são tão importantes quanto fileiras. Círculos são tão importantes quanto fileiras. Isto é, as nossas reuniões nas casas durante a semana, quando nós estamos sentados em círculos, são tão importantes quanto essas fileiras aqui no dia de domingo. E as fileiras também são tão importantes quanto os círculos. As duas se completam. A grande celebração, que o pastor Evandro vai conversar com a gente logo em seguida, é tão importante quanto os pequenos grupos, o olho no olho, ter esse relacionamento. E é muito interessante nós abrirmos o nosso coração para esse movimento, sabendo que Jesus se faz presente. E nós estamos ali não simplesmente para ser abençoados, mas também para abençoar a vida dos nossos irmãos. Enquanto membros, enquanto participantes, líderes e auxiliares, seja qual for a sua função, seja qual for o seu papel dentro desses pequenos grupos, saiba que o principal é que Jesus se faz presente dentro das casas. Ele é quem gera essa transformação. Então, esteja de coração aberto para que Jesus entre na sua casa. Que bênção! Jesus conhece a nossa casa. Talvez a sua casa esteja hoje, como às vezes a casa da gente está, numa bagunça, não é? Precisa pôr tudo em ordem, os quartos, a sala, precisa de uma faxina. E às vezes a gente pode achar que a nossa casa está assim, e que Jesus nem vai querer entrar nela, mas Jesus entra na casa de todo mundo que abre a porta. Amém, irmãos? Pode estar bagunçado o casamento, os filhos, os relacionamentos, a vida financeira, mas você abre a porta e Jesus entra e Ele começa a fazer a obra dele. Que bom que Jesus ama as casas. E quando você abre a sua casa, quando nós abrimos a nossa casa para pessoas entrarem ali em nome de Jesus, e entre 2, 3, 10, 15 pessoas reunidas em nome de Jesus, o que acontece? Jesus está ali também. Abra sua casa para receber Jesus e receber o povo que ama Jesus. Amém? Mas Jesus também não apenas ia nas casas, mas Ele se reunia com a multidão. Ele estava reunido com a multidão. Se você manteve a sua Bíblia aberta, veja o versículo 35 agora. E o versículo 35 diz, do capítulo 9 de Mateus, diz que Jesus percorria todas as cidades e todos os vilarejos, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades. Jesus fazia 3 atividades quando ele estava com a multidão, quando ele entrava nas cidades e as pessoas vinham encontrar com Jesus. Ele fazia 3 coisas. Primeiro, ele ensinava, está escrito aí na sua Bíblia, Jesus
tinha uma didática, a palavra usada lá é didática. Jesus ensinava sistematicamente a multidão, e ele ia em lugares como esse templo aqui, que reunia lá na sinagoga 100, 150 pessoas, e ele ia ensinando, como nós fazemos aqui todos os domingos. E Jesus quer que nos reunamos em fileiras, em multidão, em um maior ajuntamento. E Jesus não apenas estava nas casas, mas ele também dava lugar para o ajuntamento de uma grande multidão, de 100, de 1000 pessoas, de 5.000 pessoas. Às vezes Jesus se encontrava com elas, Jesus ensinava. Diz aí também que Jesus pregava, ele anunciava, ele ia na beirada de um lago, no alto de uma montanha, e as pessoas se juntavam ali, e ele pregava o Evangelho. É isso que nós fazemos aqui, e eu e você ouvimos o Evangelho, porque nós queremos receber essa palavra que gera vida para nós. Esse ajuntamento da igreja é o momento em que nós recebemos a semente da palavra de Deus. E você pode pensar, puxa, mas a pessoa vem aqui todo domingo, para que ir na igreja todo domingo? Para que fazer isso sempre, toda vez, toda semana? Aí eu pergunto para você, por que você come um bom alimento todo dia? Por que você cuida da sua família e da vida alimentar da sua família todos os dias? Você vê o resultado disso na hora? Ou é ao longo da vida? Eu estava conversando com uma pessoa hoje sobre mudança de hábito alimentar. Quando uma pessoa decide ter uma mudança de hábito alimentar, que coisa boa, mas ela não vai ver o resultado naquela hora. Mas ela vai ver o resultado ao longo da sua vida, porque a saúde começa a melhorar. Assim é a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, como estamos fazendo aqui agora, nós estamos recebendo aquele alimento, e esse alimento vai nos transformando, vai nos mudando. Nós vamos nos enchendo dessa verdade. E Jesus pregava, Jesus falava. Por isso todas as semanas nós nos reunimos para receber este alimento, esta palavra, que vai mudar a nossa vida. Pode não mudar a sua vida se você não permitir, do dia para a noite, da noite para o dia, mas ela vai mudando a sua vida se você vai permitindo. Amém? Deus quer fazer isso na nossa vida. Por isso Jesus ama o ajuntamento da igreja. Aliás, em Hebreus, um dos livros do Novo Testamento, está escrito: não deixe de congregar. Eu fico muito triste às vezes quando vejo que pessoas se afastam da igreja, porque elas dizem assim, veja o argumento falso, enganoso. Ela diz assim: eu vou ser crente, eu vou ser cristão em casa. Você percebe a dinâmica de Jesus da casa e da multidão? Esse texto fala isso. Jesus tem essa dinâmica, é um elástico que encolhe e fica bem íntimo, olho no olho, mas fica também muito grande. Ele se expande para muita gente. Cuidado para você não ser traído. E sabe, às vezes acontece coisas, nós vemos coisas, e alguém entra na igreja e diz: puxa, mas aquela pessoa está na igreja. É verdade, aquela pessoa está na igreja e é aqui que ela precisa estar. É aqui que você e eu precisamos estar. Então, cuidado para você não ser traído por um espírito de juízo. Olhe aí no versículo 36, na continuação do texto, Jesus diz assim, ou Mateus diz sobre Jesus: ao ver as multidões, teve compaixão, porque elas estavam como ovelhas sem pastor. E olha o que diz aí mais: porque elas estavam aflitas e desamparadas. Jesus reúne gente aflita e desamparada. Como é bom ver gente aflita e desamparada vindo buscar Jesus no melhor lugar para encontrá-lo, junto à igreja de Jesus. Foi Jesus que inventou isso. Foi Jesus que começou a reunir nas casas. Foi Jesus que começou a reunir a multidão. Algumas pessoas erroneamente, desconhecendo a história da igreja,
dizem assim: porque a igreja começou a reunir nos templos no século IV, porque Constantino, o imperador, fez uma negociação com a igreja e deu templos para a igreja. Isso é um engano. A igreja começou a se reunir nas multidões com Jesus. Está escrito aqui, ele reunia multidões em torno dele. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, isso está em Atos, capítulo 2, havia uma multidão de pessoas que se reunia num lugar do templo de Jerusalém chamado Pátio, e cabia ali milhares de pessoas, sentadas no chão, em pé, aglomeradas, e Jesus visitou a igreja pelo Espírito Santo no meio da multidão. Então, jogue fora esse argumento de pessoas que não conhecem a história da igreja, porque este lugar de reunir, de agrupar, de ajuntar pessoas e uma multidão é uma coisa da ideia, do pensamento e da ação do Senhor Jesus. Amém? Cuidado para você não ser traído. É preciso que nós nos mantenhamos unidos como um grande ajuntamento. Sabe uma coisa que eu gosto de pensar? Que hoje, quando nós nos reunimos no culto da manhã e houve um batismo aqui, recepção de 12 pessoas, daqui a pouco nós vamos ter mais um grupo. Quando nós estávamos aqui 9 horas da manhã, em outros lugares do mundo o culto já tinha acabado há muito tempo. É como na virada do ano, né? A gente vê que começa a virada do ano lá na Austrália, lá na Nova Zelândia, e pessoas se reúnem lá quando nós estamos dormindo. E agora, nesse momento, em muitos lugares do Brasil, de toda a América, pessoas estão reunidas celebrando o nome de Jesus. Não é maravilhoso isso? Multidões. Talvez uma igreja de 10 pessoas é uma multidão para aquele lugar. Talvez uma igreja de 10.000 pessoas é a multidão que se reúne para celebrar o nome de Jesus, porque nós queremos fazer isso com voz alta, nós queremos fazer isso com uma ideia de um batalhão que se reúne, como o Ked falou agora há pouco, fileiras não são mais importantes nem menos importantes do que círculos, os dois são a dinâmica de Jesus. Você compreende isso nesta noite? E sabe o que é melhor? É saber que Jesus olha a multidão, mas ele vê aquela pessoa, aquele homem, aquele jovem. Ele conhece a necessidade individual dos que estão na multidão. Por isso Jesus não reúne massa, ele reúne pessoas. Por isso a igreja cresce, como hoje nós estamos felizes por receber novos membros, a igreja cresce e vai crescendo e deve crescer mesmo, mas Jesus trata com cada um individualmente. Então Jesus sabe, pode ser que ninguém mais aqui dentro saiba da sua vida, mas Deus sabe. Não é bom saber isso? Nós não somos uma massa onde Deus não está presente. Nós somos um povo amado e cuidado por Deus, e uns cuidando dos outros. Essa é a igreja que nós sonhamos. Essa é a igreja que nós sonhamos. Hoje a nossa igreja tem 53 células. Nós esperamos o dia que ela tenha 100, 200, 300 células, quanto Deus nos permitir ter. Mas gente que está aberta para pessoas, que ama pessoas, como Jesus amava. E pessoas que se reúnem enfileirados como um soldado que se coloca ao lado do outro num batalhão, unido para celebrar o nome de Jesus, receber a palavra, a orientação dele para a nossa vida. Essa é a igreja de Jesus. É essa igreja que nós valorizamos, e não há lugar melhor para eu e você estarmos do que na igreja do Senhor Jesus, com todas as lutas, com todas as imperfeições, porque Ele inventou isso, e é assim que Ele quer que a gente viva. Amém? Glória a Deus por isso. Você vive em círculos, há pessoas com quem você convive, bem de perto, olho no olho, você sabe das lutas, as pessoas sabem das suas lutas, e você vive no meio do ajuntamento, da celebração, da multidão que celebra o nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir que você abaixe sua cabeça. Quem sabe hoje
algumas pessoas aqui vão dizer para si mesmas e para Deus: Deus, eu quero mudar o meu estilo de vida. A minha maneira de viver não está como Jesus. E eu quero dizer a você que, como nós vimos o título de hoje, se Jesus fosse membro da nossa igreja, mas Ele não é membro, Ele é o Senhor, Ele é o dono, e é o dono da sua vida e da minha. E hoje, quem sabe você possa dizer para Jesus: Jesus, eu quero mudar a minha maneira de viver. Eu quero parar de falar mal da igreja, mesmo que haja dificuldades. Eu quero amar as pessoas. Eu quero me dedicar a ajudar pessoas, a ouvi-las, a orar por elas. E eu quero me empolgar com a tua palavra e com aquilo que eu preciso ouvir para incendiar e motivar o meu coração. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero mudar. Eu quero me envolver com a igreja. Quem sabe você vai se envolver com essa igreja. Você é tão bem-vindo, muito bem-vindo. Porque esta igreja pode ser uma bênção na sua vida e você ser uma bênção na vida dessa igreja. Mas muito mais, porque aqui você pode adorar o Senhor e entender o propósito para o qual você foi criado. Você foi criado para ser parte da família de Jesus, do povo dele, porque ele ama você. E eu quero convidar você que deseja nesta noite dar um passo como esses irmãos e irmãs já deram no passado aqui alguns dias, e hoje serão batizados, serão recebidos como membro. Quem sabe hoje é o seu dia de tomar uma decisão e dizer: eu preciso mudar a minha vida. Peça ao Senhor que faça isso. Eu quero orar por você, por cada um de nós, e eu quero orar especialmente se alguém aqui entre nós que deseja dar esse primeiro passo e começar a entender. Talvez muitas coisas ainda são estranhas, são nebulosas para você, mas você quer conhecer mais. Quem sabe você vai procurar alguém hoje, conversar sobre isso, pedir esclarecimento. Como é que eu faço para fazer parte da igreja? Como é que eu faço para viver nas casas e viver no ajuntamento da igreja? E isso vai ser uma bênção na sua vida. Eu quero orar também pelos líderes das células, por aqueles que semanalmente, durante este ano todo, estamos terminando as atividades das células, por aqueles que esse ano todo cuidaram de pessoas, tiveram paciência, oraram, ensinaram as pessoas, convidaram, abriram as portas das casas. Você que é membro de uma célula, que bom que você pôde abrir a porta da sua casa. Que bom que você está aqui no ajuntamento do povo de Deus. Que bênção é fazer parte de uma igreja. Glória a Deus por isso. Pai, nós queremos orar agora. Se alguém aqui, Senhor, no nosso meio que precisa compreender, precisa abrir os olhos e deseja dar um passo nessa direção, que o Teu Espírito Santo fale com essas pessoas, esclareça, oriente. Que as pessoas também compreendam o maior propósito da vida, que é te amar, que é te servir. Obrigado a Deus porque fazemos parte de uma igreja e nós te bendizemos, te agradecemos pelo ano que estamos quase terminando e pelas muitas e muitas bênçãos recebidas nas nossas casas e aqui no nosso templo, quando reunidos. Obrigado, Senhor. Nós exaltamos o nome do Senhor. O Senhor é o dono da igreja, das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, domingo que vem, Lucas vai ser ordenado de manhã, tá bom? Venha dar um abraço no Lucas, porque vai ser uma festa maravilhosa. Domingo às 9, Pastor William. Muito bem, queria convidar os pastores da nossa igreja que viessem aqui à frente, por favor, todos já ficassem aqui. Nós temos muita alegria hoje em receber os novos membros. Talvez aquela alegria que você teve quando seu bebezinho chegou em casa pela primeira vez, né, enchendo de alegria a casa. Teve mudanças para acontecer lá,
mas a alegria supera todas as coisas. Nós queremos dar as boas-vindas a você que está tomando a decisão de se tornar membro dessa igreja. Pessoas estão vindo de várias maneiras. Alguns estão sendo recebidos por profissão de fé, ou seja, foram batizados na infância e agora estão reafirmando o seu compromisso com Jesus. Outros serão batizados agora aqui e vão fazer a pública profissão de fé. E outros estão vindo de outras igrejas e comunidades. Então nós queremos convidar aqui alguns irmãos para que venham aqui à frente e subam aqui pelo lado juntamente com o pastor Lucas ali. E se houver alguma falha nos nomes aqui, vocês nos perdoem ou nos procurem aqui para a gente corrigir, tá bom? Eu quero convidar então o Cláudio Canguçu dos Reis e a Angélica Sobradiel Canguçu dos Reis. À medida que essa pessoa for levantando, vai cumprimentando ela aí, vai falando, ó, que Deus abençoe você, tá bom? O Anthony Flumian Ferro e a Dayara Fernanda Cefrian Ferro. Por favor, venham aí, vai cumprimentando, ele está aí do seu lado aí, gente. O José Edson Borges, o Chico, Chico, e a Márcia Piloto Munhoz Borges, que bênção. O Bruno César Dutra e a Priscila Dias Franco Dutra. Nós queremos também receber aqui a Maria Eduarda Esquiavon Ferreira, a Maíra Esquiavon Ferreira e a Karina Kelly de Souza e também o Héctori Henrique Albertini Nolli. Então venham aqui à frente. E o Homem-Aranha também está vindo aqui, meus irmãos. Quer se tornar membro da nossa igreja. Não vai ser batizado hoje porque tem muita teia. Olha o Homem-Aranha aí. Gilberto Domingos, a Jean Carla Lourenço Domingos, a Bruna Lourenço Domingos e a Caroline Lourenço Domingos. Nossa, tem até torcida, bexiguinha ali. Legal. É o Chicão. Queremos receber a Elizabeth Santana Monção, a Denise Nishimoto de Souza, a Jéssica de Góes Silva, a Natália Franco Alves, o Marco Antônio Viana Costa, a Sorrana Penha Paz Landim e o Matheus Agostinho Lima Souza. Muito bem. Se faltou alguém ou tem alguma correção, vocês por favor procurem um dos pastores aqui, nós vamos ajudar você. Meus irmãos, algo muito especial de um encontro com Jesus motivou, desafiou essa pessoa a estar aqui hoje dizendo: eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero segui-lo, eu quero viver com ele, eu quero que ele entre na minha casa, na minha vida, na minha história, porque ele me viu no meio da multidão e vem me trazendo uma nova vida. Então nós queremos convidar agora os irmãos que estão fazendo a sua pública profissão de fé, foram batizados na infância, e os irmãos também que serão batizados aqui agora e também farão a sua pública profissão de fé. Eu queria destacá-los à frente. Então eu vou chamar algumas pessoas e aí quem está na frente vai um pouquinho para trás e essa pessoa vem aqui para frente, nesse lado aqui, tá bom? Gostaria de convidar então a Maria Eduarda Esquiavon Ferreira, que vem aqui um pouquinho à frente, por favor. E a Maíra Esquiavon Ferreira, vem um pouquinho à frente aqui. A Angélica Sobradiel Canguçu dos Reis. E o Cláudio Canguçu dos Reis. O Anthony Flumian Ferro. A Elizabeth Santana Monção.
o José Edson Borges, o Chicão. E a Márcia Piloto Munhoz Borges. Nós queremos destacar esses irmãos queridos. Existem algumas declarações que eu gostaria de ouvir de vocês. Um sim, mas um sim forte, tá bom? Com convicção. Sim, Chicão? Vamos lá. No viver sobre a nova aliança que nós temos com Deus, nós somos confrontados a viver numa constante luta contra o pecado. E Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, vai nos dar vitória sobre todo mal e todo e qualquer poder e força contrária ao nosso Senhor. Ele estará conosco e irá nos ajudar. Você renuncia todas as formas de mal e todo o mal e o seu poder no mundo? Sim? Você renuncia aos caminhos do pecado que os separam de Deus? Sim? Você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Sim? Você se compromete a seguir a Cristo com fidelidade, obediência à sua palavra, dando testemunho sempre do seu amor? Sim? Muito bem. Uma salva de palmas, valeu a pena, né, gente? Que legal. Nós queremos agora convidar a igreja. Nós temos também um compromisso e uma responsabilidade como igreja. Eu convido toda a igreja a se colocar em pé por um instante, por favor. Olha, esses queridos aqui, nós todos, somos irmãos que queremos dizer a vocês que estamos com vocês nessa caminhada. E nós vamos assumir um compromisso aqui diante de Deus e com vocês. Então, você que é membro dessa igreja aqui, levanta a sua mão direita assim e vamos falar um sim vigoroso, tá bom? Eu quero ouvir um sim bem forte dessa igreja. Os irmãos e irmãs, como membros dessa igreja, a Igreja de Jesus Cristo, prometem orientar, instruir por palavra, por exemplo, com oração, ajudando a conhecer e a seguir a Cristo, a fim de que esses irmãos sejam membros fiéis dessa igreja. Sim? Olha quanta gente, você viu? Olharam para todo mundo aí? Então marca bem. Essa é a igreja que está recebendo vocês de braços abertos. Que Deus abençoe, muito obrigado, podem se assentar. Nós vamos então proceder o batismo de algumas pessoas que estão destacadas aqui. Eu quero convidar primeiramente o casal Angélica e o Cláudio para que pudessem se posicionar aqui e sejam batizados. Vem cá, Homem-Aranha. Vai com a mamãe, tá? Fica com a mamãe. Anthony Flumian Ferro.
Elizabeth Santana Monção. José Edson Borges e Márcia Piloto Munhoz Borges. Essas duas irmãs, venham aqui, por favor. Elas já foram batizadas na infância e elas vieram da igreja metodista, né, com a mamãe. E agora elas já publicaram a profissão de fé aqui, dizendo que elas confirmam um compromisso feito lá na infância. Elas querem seguir a Jesus, querem se entregar a Ele e estão firmes no Senhor. Nós recebemos com muita alegria aqui a Maíra e a Maria Eduarda. Que Deus abençoe vocês. Meus irmãos, nós gostaríamos de convidar agora o Mateus Agostinho. Mateus Agostinho, por favor. Nós chamamos o Mateus de manhã, fizemos uma confusão aqui, ele estava na lista da manhã. Se ele viesse de manhã, batizava, se viesse de noite, batizava também, não ia escapar de jeito nenhum. Mateus, é uma alegria ter você, que Deus te abençoe ricamente, Pastor Danilo. Muito bom. Nós queremos reconhecer com muita alegria todos esses irmãos aqui, todos esses que estão aqui. Eles vêm de outras comunidades que Deus usou para que hoje eles estivessem aqui. Gente que investiu na vida de vocês, gente que gastou tempo com vocês, gente que tirou o carrapicho, gente que formou vocês e nos deram vocês de presente agora. E nós queremos agradecer a todas as igrejas que contribuíram nesse processo, os nossos irmãos abençoados, que essas igrejas sejam frutíferas, né? Sejam abençoadas. E nós louvamos a Deus por receber aqui cada um de vocês. Eu quero mencionar o nome de vocês para que a igreja, com muito amor, possa receber e aplaudir esses novos membros que estão chegando de outras comunidades. Sejam muito bem-vindos. Então, a Dayara, por favor, Dayara, abraça aí o pastor Evandro, que Deus abençoe, Dayara, e pode também ir para o lado de lá. Ela vem lá do Jabaquara, IPI do Jabaquara. A Bruna Lourenço Domingos, o Gilberto Domingos, a Jean Carla Lourenço Domingos e a Caroline Lourenço Domingos. Essa família toda, que bênção, que alegria, né? Beto, seja bem-vindo, viu?
toda a sua casa aí, sejam muito bem-vindos. A Jéssica Góes, a nossa secretária. Ei, Jéssica, benção. A Natália Franco Alves. Ei, Natália. Igreja Assembleia de Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero convidar aqui a Denise Nishimoto de Souza. Denise, seja bem-vinda, viu? Vem lá da IPB, obrigado IPB. Nós louvamos a Deus por esses irmãos. A Karina Kelly de Souza, ela veio com as meninas, a mamãe e a mamãe do Homem-Aranha. Dá um tchau lá pro pessoal lá, Homem-Aranha. Dá um tchau pra turma lá. Tá com nada esse Homem-Aranha aí. Eu quero convidar aqui os nossos irmãos que vieram da Igreja Batista, lá o Marcos, Antônio e a Sorrana. Que Deus abençoe vocês, jovens aí. Eles andam juntos, mas não são namorados e nem casados, viu, gente? Tá liberado, viu? Pra conversar. Mas quem sabe, né? Vai que Deus fala, né? Muito bem. A Priscila e o Bruno vieram da Igreja Metodista. E o pequeno? Lucas, sejam bem-vindos. Nós queremos cantar louvando ao Senhor, a esse Deus. Nós queremos pedir a todos vocês que se posicionem aqui na escada. Nós vamos fazer uma foto aqui com vocês. Podem descer ali no primeiro degrau aí, isso, aí. Vamos enchendo aqui esses espaços. Os irmãos da diaconia, por favor, tragam a faixa aqui. Nós vamos fazer uma foto com eles. Eles estão recebendo as letras do Reforme. Hoje nós estamos terminando esse tema que nós pregamos durante esses meses, dizendo o seguinte: a reforma continua nos novos membros. Nós temos um legado, nós temos algo a transmitir. Nós somos herdeiros de uma promessa, de uma herança, e nós louvamos a Deus por isso. Vamos ver. Pode ir um pouquinho mais para lá, assim, Marcos. Isso. Levanta aí, Nelo.